Entender quem são as principais pessoas que interagem com a sua marca é essencial para manter o sucesso. Significa, então, identificar quem são as suas marketing personas. Porém, como acontece toda vez que um termo se torna muito popular, ele acaba gerando confusão. Então, vamos ver em mais detalhes o que é uma brand persona e aproveitar também para conhecer todos os quatro tipos de personas no marketing. Mas primeiro, vamos ver o que é uma persona e qual que é a diferença de brand persona e arquétipos de marca. Você provavelmente já ouviu muitas vezes o termo buyer persona. Porém, além de muita confusão sobre como aplicar esse conceito no marketing, também é muito comum confundir buyer persona com brand persona. De uma maneira resumida, todos os termos eles visam então personificar algo para poder estabelecer empatia e emoção. Então, nós temos quatro tipos de personas no marketing. A primeira é a buyer persona, ou seja, o comprador. Provavelmente é o tipo de persona mais conhecido. São as pessoas que têm potencial em se interessar pelos seus produtos ou serviços, ou seja, quem deseja comprar o que você está vendendo. Em síntese, a sua buyer persona deve ter como objetivo entender o seu cliente ideal, bem como todos os envolvidos no seu processo de compra. Eu explico em mais detalhes esse conceito no meu livro que se chama Quem é seu cliente? Um guia sobre segmentação e posicionamento de mercado. Dá uma olhada, ele está à venda lá na Amazon. Outra persona também que a gente tem no marketing é a audiência persona, a audiência, ou seja, são as pessoas que leem seu blog, veem os seus posts nas redes sociais, compartilham esse conteúdo. Elas podem não estar diretamente interessadas, pelo menos não nesse momento, em comprar o que você está vendendo, mas elas são parte da sua comunidade e por isso elas não devem ser esquecidas. São as pessoas que podem influenciar então a decisão de compra de outras pessoas e elas têm um sentimento muito positivo com relação à tua marca, porque você está sempre ajudando essas pessoas, né, a sua audiência, com o seu conteúdo. Então, pelo menos o seu conteúdo é muito importante para elas e elas te ajudam também construindo prova social e um maior engajamento para a tua marca. A gente tem também o user persona, que aí sim é o usuário. Nesse caso, são as pessoas que efetivamente vão usar os seus produtos ou serviços. E é por isso que essa persona ela deve ser sempre baseada em quem são os seus usuários finais e não em quem está procurando pela solução. A principal diferença entre buyer persona e user persona é que o usuário ele pode não ser necessariamente a pessoa que vai tomar a decisão de compra, né? É vital que você entenda quem são essas personas. Então, você precisa entender se o teu usuário é o mesmo que toma a decisão da compra e compreender então as motivações dessas duas pessoas. Vamos então tomar como exemplo os produtos que são voltados para cuidados com crianças, idosos e pets. Quem que é o comprador e quem que é o usuário? Entendeu a diferença? Então, os tutores de pets, eles são os compradores, ou seja, as buyer personas, mas os pets são os usuários, user personas. Mas a gente precisa entender essas duas personas, né? Porque enquanto a gente está vendendo para um decisor, a gente também está vendendo para quem vai usar. Então não adianta o pet adorar o teu produto, mas se o tutor não faz a opção pela compra. E também não adianta o tutor fazer a opção pela compra, mas o pet, no fim das contas, não gostar do seu produto. E aí a gente tem, por fim, a brand persona, ou seja, a própria marca, né? Essa marketing persona muitas vezes acaba sendo esquecida na hora que a gente está pensando em marketing e branding. Mas ela representa a personalidade da marca e ela incorpora então as motivações e os valores que a marca tanto deseja que todas as outras personas identifiquem. E principalmente a brand persona é especialmente útil na hora de criar a tua estratégia de conteúdo.
Uma brand persona é o conjunto de traços de personalidade, atitudes e valores que uma marca exibe regularmente ao se conectar com as outras personas. Da mesma maneira que uma buyer persona, ela vai sintetizar as principais características e motivações dos principais clientes, a brand persona vai representar a personalidade da marca. Ou seja, ela vai incorporar os valores e as percepções que você gostaria que o público tivesse da sua empresa. Muitas marcas focam apenas na definição da buyer persona e por isso elas acabam construindo uma comunicação que não tem muita identidade. Você precisa, então, considerar tudo de uma maneira consciente e intencional. Uma brand persona é fundamental para quem está desenvolvendo uma estratégia de conteúdo. Assim, você sempre vai ter a mesma voz de marca e vai sempre transmitir a mesma mensagem. Marcas são simplesmente entidades simbólicas e o branding é uma maneira da gente transformar essas entidades que não têm um rosto em seres que respiram, são capazes de inspirar admiração, confiança e lealdade. Mas e aí, qual que é a diferença entre buyer persona e brand persona? Brand persona e buyer persona, os dois são conceitos muito diferentes, como a gente já viu. Mas, por outro lado, os dois têm em comum o quê? Eles visam humanizar a nossa comunicação e a nossa estratégia. Porém, muitas vezes eu acabo vendo aí profissionais que confundem esses dois termos. É importante, então, você lembrar que um deles se refere ao seu potencial cliente ou seu cliente e o outro você está falando da sua própria marca. Mas como que a gente faz então para definir uma brand persona? Em primeiro lugar, você deve pensar nas seguintes perguntas: quais são alguns traços da personalidade da tua marca? Como que é a aparência e a maneira da sua marca se vestir, por exemplo, né? Aqui a gente está brincando com a aparência da comunicação visual, a embalagem dos seus produtos. Como que a persona da tua marca lida então com hobbies? Ela tem algum hobby? Ela tem melhores amigos? Como que ela se relaciona com os clientes? Qual que é o maior sonho da sua marca? Quais são os valores inegociáveis da sua marca? Essas são apenas algumas perguntas iniciais, mas já serve como um ótimo exercício. É você imaginar a tua marca como sendo uma pessoa, mas a gente precisa lembrar que os humanos, eles são vulneráveis e cometem erros. Então, a sua brand persona não deve buscar se encaixar em todos os lugares para atrair todo mundo, já que a gente, como ser humano, a gente não entra em todos os clubes, a gente não segue todas as contas no Instagram. Então, da mesma maneira, o teu cliente ideal, ele tem coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E essa atração acontece de uma maneira inconsciente, e é isso que a tua marca deve sempre passar. Em resumo, a gente tem 3 insights para ter em mente aí na hora de elaborar uma brand persona. O primeiro são os pilares da marca, ou seja, a essência, valores e a solução que você oferece. O tom de voz, que é a maneira como a tua marca se expressa, e a mensagem em si, que aí é a proposta de valor. Agora, então, vamos responder a outra pergunta, que é: qual é a diferença entre arquétipo de marca e brand persona? Existe uma grande confusão entre esses dois termos também, mas eles não são a mesma coisa. Se você quer entender um pouco mais sobre arquétipos, eu recomendo que você leia o meu livro Arquétipos no Marketing, ele está à venda lá na Amazon. Mas voltando aqui para a nossa pergunta nesse conteúdo, os arquétipos eles servem como modelos que vão inspirar a tua brand persona. Então, por exemplo, governante, herói, mágico, eles são arquétipos que juntos eles vão formar a tua brand persona. Entendeu a diferença? Então, digamos que o teu objetivo é colocar aí um produto de luxo no mercado. Para fazer isso, você precisa se destacar, você precisa que a tua comunicação chame a atenção em meio a tantos outros produtos que também são desse setor. Por isso que você precisa considerar cuidadosamente tudo que você diz, como você diz, onde você vai, tudo que está relacionado à marca para atrair então essas pessoas e te verem de uma maneira diferente. Isso porque algumas pessoas são introvertidas, outras são extrovertidas, algumas são mais agitadas, outras mais calmas, e é assim que a gente humaniza uma marca. Então, vamos ver alguns exemplos de humanização. Por exemplo, uma marca carinhosa e gentil.
Essa brand persona se esforça para fazer as pessoas se sentirem seguras, nutridas, e ela é focada na generosidade e na compaixão. É por isso, então, que ela se entrega totalmente para garantir que os outros se sintam bem cuidados. Por outro lado, uma marca inteligente e confiável é aquela brand persona do líder, do influenciador, aquele que está sempre ajudando os outros a pensarem e fazer as escolhas mais inteligentes e estratégicas. São marcas competentes, então, que garantem que o consumidor se sinta em boas mãos, porque elas são especialistas. A gente tem também a marca ousada ou imaginativa, né? Essa personalidade, então, é mais empolgada, espirituosa, ela embarca em aventuras e ela gosta, então, de experimentar novas sensações e estímulos. Dessa maneira, então, que a gente consegue sintetizar uma brand persona. Você viu aí nessas explicações que eu te dei, que a gente misturou alguns arquétipos, né? Então, se você tem dúvidas com relação a arquétipos, veja aqui outros vídeos no canal, onde eu falo um pouco mais sobre cada um dos 12 arquétipos de marca. Então, uma persona bem definida, ela vai trazer muito sucesso para o teu negócio, independente de qual dessas 4 personas que você estiver trabalhando para definir. Porque ela, então, vai te ajudar a estabelecer essa conexão valiosa entre clientes e marca. Isso porque, obviamente, você quer que as pessoas sintam que elas conhecem a tua marca, você quer que elas desejem fazer parte daquilo que você está representando. E a persona da tua marca, ela deve ser, então, como um familiar, ou um guia, um mentor, ou um amigo. Com essa aula, eu quis então fazer você pensar sobre as possibilidades na definição da sua persona de marca, mas é claro, é um trabalho que não vai ser de um dia só. É exatamente por isso que você precisa se dedicar, precisa pesquisar, analisar e ter muita atenção a todos os elementos que você está colocando aí na tua comunicação. Você pode fazer isso sozinho ou, para a gente fazer junto, você pode conhecer a consultoria Brand Digital. Tem mais informações sobre essa consultoria aqui na descrição do conteúdo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e veja também outros links que tem muito mais materiais para você continuar estudando aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima!